Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anita Deac e Paulo Salvetti. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Literário, eu sou Anita Deac. Olá, eu sou Paulo Salvetti. Hoje viemos aqui para falarmos de simplicidade e rebuscamento nos textos, né? As ideias às vezes surgem a partir de títulos, então o primeiro título desse podcast era Simplicidade versus Rebuscamento, e depois eu e Paulo percebemos que isso passava uma impressão de competição, e não é o caso. Vocês vão perceber ao longo desse episódio que a gente vai trazer várias características dessas duas escolhas tão distintas, né? De trabalhar com um texto mais simples ou de trabalhar com um texto mais rebuscado. E para começar o nosso episódio, nós vamos chamar o nosso primeiro convidado. Teremos 3 convidados, outro episódio com 3. O primeiro é o Marcelo Maluf, ele é mestre em artes pelo Unesp, é autor do livro de contos Esquece Tudo Agora, dos infantos juvenis As Mil e Uma Histórias de Manuela, Jorge do Pântano e Meu Pai Sabe Voar, este último em parceria com Daniela Pinotti. Seu primeiro romance, A Imensidão Íntima dos Carneiros, lançado pela Reformatória em 2015, foi finalista do Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, finalista do Prêmio Jabuti e vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura 2016. Vamos lá, então, ao Marcelo Maluf. Olá, eu sou Marcelo Maluf, escritor, e primeiro quero agradecer a Paulo, Anita pelo convite e parabenizá-los pelo excelente trabalho aqui no podcast. Em relação ao tema rebuscamento versus simplicidade, eu talvez tenha a contribuir um pouco no que diz respeito, primeiro, na minha opinião, não existe um versus o outro. O que existe são projetos estéticos distintos, tratamentos de linguagens distintos. A grosso modo, a gente pode dizer que o rebuscamento e a simplicidade são modos de se trabalhar uma linguagem no texto literário. O texto rebuscado, por exemplo, é um texto muitas vezes acusado de ser obscuro, de difícil acesso. Para leitores mais experimentados, às vezes oblíquo, tortuoso, usando palavras raras, cheio de sofisticação, de lirismo carregado, de períodos longos, tal. A simplicidade no texto, por exemplo, também é apresentada como um projeto estético de comunicação rápida, com clareza, com objetividade. A ideia é escrever com simplicidade para ser compreendido diretamente. E escrever com simplicidade, não se enganem, não é algo que seja fácil de se fazer. Ou seja, rebuscamento não é sinônimo de boa literatura e simplicidade não é sinônimo de má literatura. As duas coisas podem acontecer ao inverso disso. Textos rebuscados que são simplesmente um rebuscamento pelo rebuscamento e não dizem nada, e assim como existem textos com simplicidade que são extremamente profundos e trabalhados de uma maneira que você vê um labor incrível do autor. Mas aqui eu digo, não há um melhor do que o outro. Eu sou, às vezes estou mais para ler um texto mais simples, simples que eu quero dizer com simplicidade, autores que escrevem direto, e às vezes eu busco autores que têm um projeto estético mais poético. Tal. Tudo depende da busca do escritor e da escritora, do seu projeto, do seu estilo, da sua voz. Então não há um versus o outro. Em ambos os modos, se tiver um trabalho sério, consistente, vai ter um bom texto, mas haverá também por parte de quem escreve dificuldade e esforço e dedicação para escrever um bom texto. Simplicidade e rebuscamento são, dentro da escrita da boa literatura, são difíceis de se fazer. Então é isso e obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, muito bem. Então o Marcelo começou aí endossando essa ideia que você apresentou no começo de que, na verdade, quando a gente pensa em rebuscamento e simplicidade, a gente não está falando exatamente de oposições, né? Uma coisa versus a outra, mas que são coisas que estão conectadas na literatura, né? Eu acho interessante essa ideia dele de que o rebuscamento nem sempre vai resultar numa literatura boa e também não quer dizer que a simplicidade excessiva vai resultar numa literatura má. Eu acho que a gente tem um estigma aí nesse lugar, que eu acho que é um ponto
interessante para a gente começar desmistificando aqui nesse episódio é que muitas vezes a gente acha que a escrita literária ela demanda, né, um certo conhecimento vernacular, exemplar, e que a gente precisa fazer ali, né, uma proposição sintática com inversões, e enfim, a gente precisa ali ter um certo malabarismo com a linguagem para que aquilo se torne literário. E acho que, na verdade, acho que não é uma exigência da literatura que precise, né, de rebuscamentos ou de grandes estripulias para que o texto se torne literário, né, Anita? Acho que literatura tá para além disso. Tem algumas distinções importantes aí, puxando a fala do Maluf também. O simples é diferente do simplório, né? Muitas vezes as coisas são confundidas pelas pessoas. E eu acho que, de fato, ele coloca um depoimento muito acertado quando ele fala que um não é necessariamente melhor do que o outro. Existem muitas possibilidades, de fato, na literatura. E eu aproveito para apresentar um conceito chamado registro. O que seria o registro? São variações no uso da língua. O que quer dizer que você pode deixar o seu texto, por exemplo, mais formal, informal. Na fala, por exemplo, quando a gente fala em registro, a gente tem o registro culto, a gente tem o coloquial ocorrente, a gente tem o registro popular, que vai puxar para o regionalismo às vezes. Então, tudo isso pode ser aplicado na sua literatura, ou seja, em que tom você vai colocar o seu texto. E, obviamente, Paulo, que vai depender do narrador do seu texto. Não tem como você pensar em registro se vai ser uma linguagem mais aproximada do cotidiano, mais comum a todos nós, por exemplo, que é o que a gente chama de simples, se você não pensar qual é a proposta desse narrador ou qual é a proposta desse narrador-personagem, por exemplo. Uhum. Acho que é importante aí do que você está falando dessa distinção, né, entre o simples e o simplório, é porque quando a gente pensa num registro simples, ele faz parte de um projeto, né? Quer dizer, quando a gente chega, e aí isso é importante também a gente conversar sobre, a opção de um registro simples faz parte de um projeto. De algum modo, as propostas do projeto artístico e desse escritor ou escritora que está compondo esse livro, elas culminaram nesse registro simples, né? Quer dizer, por algum motivo esse narrador, opcionalmente, ele vai ter esse registro simples. E esse registro simples em resultado de linguagem ali no livro, ele não tem nada a ver com falta de elaboração ou então, nesse caso, simplório, né? Não quer dizer uma coisa simplória, não vai significar uma coisa simplória, porque o simplório tem essa ideia um pouco, acho que, do descuido e também da falta de atenção, que não tem nada a ver com esse resultado de registro simples. É verdade. O que acontece, que eu sempre falo para os meus alunos, é que se você vai trabalhar, por exemplo, com registro simples, mais corrente, mais coloquial, por exemplo, o que é um estilo simples? É um estilo que não se demarca pelas estruturas. Ele é um estilo que é muito aproximado da forma com que a gente comunica. Então, não existe atrito para o leitor entender aquele livro. É uma linguagem que ele reconhece facilmente. E tá tudo bem. Se você pega, por exemplo, Vidas Secas, que é um grande clássico, o Graciliano escreve de forma simples e maravilhosa. Se você pega O Velho Mar, do Ernest Hemingway, talvez porque ele foi jornalista, também a linguagem é muito simples e colada à realidade. A questão é, ok, você escolheu um registro simples para trabalhar. Você vai ter que caprichar bastante no seu desenvolvimento de personagem. Por quê? Porque se o registro ele não tem uma distinção em relação a outros, não que Graciliano e Hemingway não tenham, tá? Mas são frases que outras pessoas poderiam escrever e já escreveram, inclusive. Estruturalmente falando, digamos assim. Então, se você escolhe esse registro simples e o seu desenvolvimento de personagem não é bem elaborado, o que acontece? Não existe um equilíbrio aí. Geralmente, os livros com registro mais simples que se tornam clássicos, e aí é o caso de Vidas Secas, é o caso de O Velho Mar, você tem um puta desenvolvimento de personagem maravilhoso. Essa coisa do pensar muito o narrador, né? Acho que o episódio passado até a gente estava falando um pouco sobre isso. O projeto do narrador e dos personagens em geral, né? Mas o narrador, como ele é o condutor, né? É ele quem pega o leitor para atravessar, né, essa jornada que vai ser aí a história de um romance, ou mesmo de um conto. O narrador, ele, mesmo que ele seja um narrador em terceira pessoa, tem a sua
pessoalidade, né? De algum modo esse narrador ele está falando de algum lugar, mesmo que a gente não saiba exatamente quem é essa pessoa, mas ele tem ali um ponto de vista, ele tem um lugar social de onde está falando, que o permite observar aquelas questões. E eu acho que a escolha por um registro simples, ela deve ter a ver com esse lugar ocupado pelo narrador. Então, se a gente está falando de um narrador-personagem, porque aí fica muito mais fácil a visualização, nós habitualmente falamos de modos muito diferentes, nós mesmos, né? Uma mesma pessoa fala de muitos modos diferentes, de acordo com a situação, de acordo com o grau de escolaridade, ou com quem a gente está falando, ou com o lugar em que a gente está, né? Então, as variações linguísticas aí têm todas essas dimensões. Eu acho que deve fazer parte do projeto de construção da narração a gente conseguir enxergar muito bem de onde está falando, qual que é o lugar da perspectiva desse narrador, porque isso também nos ajuda a determinar esses limites da linguagem. Né? Por exemplo, quando a gente pega um livro que é contado por alguém que, vamos pensar, tem ali uma espécie de uma erudição, sei lá, foi um cara que foi juiz durante a sua vida. Quer dizer, a gente sabe que um juiz, para além das suas obrigações ordinárias ali, que tem a ver com pensar complexamente, né, todas as coisas que ele está julgando, um juiz ele tem habitualmente também um vocabulário muito específico, né? Os juristas, os advogados, eles têm ali uma perspectiva muito própria da linguagem, né? Então, se a gente considera que o nosso narrador, por exemplo, é um juiz, essas questões têm que ser consideradas. Quer dizer, ia ser talvez estranho que um juiz falasse de um modo muito prosaico, né? Porque não é habitual dos juízes, da própria caracterização que a gente tem associada à imagem de um juiz, que ele fale de modo muito simplório. Por outro lado, se a gente vai pegar ali um personagem que, sei lá, está contando as coisas de um ponto de vista camponês e é um cara que não teve uma erudição baseada em livros, né, que tem uma conexão muito maior com a natureza, talvez, a expectativa de linguagem dessa figura vai ser outra, né? Então eu acho que tem que ter uma clareza muito grande no projeto literário de onde está falando esse narrador para que a gente consiga definir no nosso projeto literário como é que vai se encadear essa linguagem. A construção do registro vai dar pistas de quem é esse narrador, inclusive de características, né, socioeconômicas. A gente tem uma coisa chamada variação diastrática, que é exatamente a questão do registro dentro das diferenças socioculturais, né? Então, essas marcas que diferenciam pessoas de classes sociais diferentes, por exemplo, de culturas diferentes, de mundos diferentes. Tem também a possibilidade do escritor resolver utilizar um narrador mais neutro. Por exemplo, um narrador em terceira pessoa que não se envolve na história, um narrador clássico que vai contar aquela história. Nesse caso, a escolha do registro vai ter relação com o desejo do autor pela linguagem, vai ser uma escolha pessoal nesse narrador mais neutro, e outras vezes, quando o autor ele é muito iniciante, ele vai escrever como ele pode, no registro que é o mais colado à realidade dele, ele vai escrever como ele pensa. E aí não vai dar muito para a gente aprofundar aqui sobre todos os registros, né, sobre todas as diferenciações de registro, mas eu queria convidar também quem tiver o interesse para participar do meu curso, que eu vou lançar em breve, um curso online longo de 3 meses, vai chamar Uso dos Recursos Literários na Construção da Narrativa, em que eu vou acompanhar o trabalho dos alunos de forma a refletir também e ajudá-los a construir a questão do registro. Mas o que eu falo em sala de aula? Que quando você só é capaz de exercitar um tipo de registro, isso pode te limitar. É importante que você vá ampliando, porque dependendo do livro, vamos pensar na carreira de um escritor, né, que é longa, que vai publicar vários livros. Você não precisa necessariamente, se você quiser, você pode, claro, mas você não precisa necessariamente trabalhar com o mesmo registro. O primeiro livro, por exemplo, tem um registro corrente, é comercial, e o meu último livro que eu escrevi agora, ele tem um registro elevado, ele tem um registro culto. Eu acho interessante a gente pensar o registro, né, enquanto uma coisa sempre em construção. Você está falando aí, por exemplo, obviamente que a gente percebe, né, um estilo recorrente em alguns escritores que a gente lê vários livros. A gente percebe coisas comuns e às vezes se surpreende com outras, né? Eu acho que também faz parte do projeto autoral, né, de uma escritora ou de um escritor, que tem ali algum traço de continuidade, né, no estilo de um livro para o outro.
Mas eu acho que tem uma coisa importante que é a gente pensar que sempre o registro, ele deve passar por um processo de reflexão, né? Claro, você está falando aí do caso de um autor que se coloca para escrever o seu primeiro livro e ele, de algum modo, vai usar o seu próprio repertório, que, óbvio, é o repertório que ele tem. Eu acho que a gente faz isso em geral, né? O que vai acontecer é que a gente vai ampliando esse nosso repertório na medida que a gente vai lendo e que a gente vai também se atentando às estruturas linguísticas, na medida que a pesquisa literária está em curso. Mas eu acho que tem uma coisa importante que é, mesmo esse cara que está começando a escrever, ele tem que ter, de algum modo, um momento de parar para pensar como é que essas coisas todas que estão ali fazendo parte das suas ideias e compondo o universo no qual aquela história vai se desenvolver, uma parte disso, né, tão importante quanto pensar a composição dos espaços, a personalidade de cada um dos personagens e a trajetória de vida de cada um dos personagens, é também pensar como é que a gente torna essas questões que já estão permeando os universos da história, como é que a gente também torna essas questões de linguagem. Mas eu percebo muito isso, assim, os alunos, às vezes têm uma dificuldade de pensar, e eu já tento desenvolver isso desde os pequenos, de pensar que a escolha da linguagem, né, a escolha das palavras, o como você está escrevendo, é o que você está escrevendo. Isso deve ser um pressuposto nosso, né, de pensar que o projeto estético também inclui como é que eu vou contar, né, para que a gente não só deixe fluir, deixar fluir é fundamental, mas não só deixe fluir, né, que coloque ali alguns parâmetros para que essa fluência aconteça de um modo controlado. Você sabe que tem um livro muito interessante do Jacques Fuchs chamado Nobel, que é um autor mineiro, que ele usa um registro elevado, a fala do personagem é super empolada para fazer uma espécie de sátira à necessidade de fama e de ser laureado desse escritor que conta em primeira pessoa que ganhou o Nobel. Então, para você ver como um recurso, ele não tem a ver só com a construção do personagem, mas também, se você quiser satirizar, se você quer usar o sarcasmo, você pode colocar o registro, ou seja, essa escolha, né, do tom da linguagem ao seu favor. Tem uma coisa também que é muito comum, eu peguei uma edição de um livro, de um autor relativamente jovem, que estava muito complicado ali, porque era um livro para jovens, então todos os personagens estavam na faculdade, não é por isso que é para jovens, mas a ideia dele é aquela linguagem, né, que fosse realmente um livro para jovens. E aí, qual é o problema? Ele estava lendo Jane Austen na época. E aí o livro ficou uma loucura, porque ao mesmo tempo que ele colocava gíria nas pessoas, nos amigos, conversando uns com os outros, o narrador, de repente, jogava um levantei-me, sabe? Uma coisa assim. Então, pra você ver, eu usei esse exemplo do levantei-me, do uso do pronome oblíquo no episódio passado, quando cabe. Nesse caso, não cabe. Retomando o exemplo, nesse caso não cabe, porque 70% da linguagem dele, do registro, era oral, era cotidiano, era citadino. E aí, de repente, ele entrava com os pronomes oblíquos átonos e aí causava uma fissura. Para você, por exemplo, misturar registro, tem que ter uma reflexão incrível. E adivinha sobre o que eu vou falar agora, Paulo, que faz tempo. E eu que separei até um trechinho aqui. Ai, que delícia! Gente, Grande Sertão Veredas, mistura de registro culto com registro popular, feito com maestria, de forma que os dois registros viram outra coisa. Então, o traquejo ele é importante nesse sentido, porque quando você trabalha com mais de um registro, aí você tem que ter bastante experiência para o negócio ficar bom, senão fica muito estranho. Eu lembrei agora você contando isso de quando eu estava na escola, acho que eu estava no 3º ano, e aí no colégio que eu estava acontecia assim, tinha uma aulona de redação, era estilo cursinho, né? Então tinha um aulão de redação, e depois entravam vários corretores, e esses corretores ficavam ali olhando os textos que a gente tinha escrito durante a semana. Eu fui levar o meu uma vez para uma corretora, e aí era um texto objetivo, né? Não era um texto de narração, mas no meio da minha redação tinha lá um etc. E aí a professora era uma senhorinha super simpática, e eu gostava de ir corrigir com ela. Mas ela falou assim, mas etc é muito vulgar, não é possível ter etc num texto. Eu te sugiro usar quejando. Deu o quê?
quejando. Ela falou assim, essa de Queiroz usou muitíssimo, é uma palavra belíssima que quer dizer a mesma coisa. Então tem essa cultura, que é uma cultura escolar. Não sei, eu tenho a impressão de que essa cultura está menos forte hoje do que foi na minha época de escola. Mas tinha uma cultura de que, assim, quando você vai escrever, você precisa usar umas palavras-chave. Por exemplo, tinha nas minhas aulas de redação, entre elas, tinha assim, listas de palavras legais que você poderia usar, que você nunca ouviu falar e que você poderia usar numa redação. Tem essa ideia de que parece que o lugar de escrever, ele deve ser um lugar que chama atenção, né, para alguma erudição. E eu acho que essa aí é uma cilada muito grande, né, porque essa erudição, quando ela atravessa, ela vai ali para o livro, né? E quando, de algum modo, o narrador, então, como a gente estava falando, vai usar essa linguagem, é porque isso faz parte intrinsecamente daquele livro, não é porque externamente você está querendo colocar uma coisinha ou outra ali. Tem uma outra coisa também que eu vejo as pessoas fazendo às vezes, e que eu também já fiz outras vezes, que é um procedimento importante, mas para usar de modo comedido, que é usar os dicionários de sinônimo. É uma maravilha, eu uso muito dicionários de sinônimo, acho super legal e também porque a gente vai, enfim, conhecendo palavras novas, mas às vezes pode ser um risco, né? Porque às vezes você coloca lá uma palavra que, enfim, porque você não quis fazer uma repetição, você escolhe lá uma palavra que você nunca tinha ouvido falar, mas que você viu lá no dicionário de sinônimo que quer dizer uma coisa semelhante, mas que aí às vezes dá uma escapada ali em relação ao que você vinha escrevendo, né? Então acho que tem que tomar cuidado com esses mitos aí de que palavras bonitas ou modos empolados tem mais a ver com literatura. É verdade. Alguns outros pontos, Paulo. Narradores diferentes pedem necessariamente diferentes registros? Isso é uma questão, né? Como sempre, não existe fórmula pronta em literatura, mas eu já peguei livro, claro que eu não estou aqui para meter a pau na obra de ninguém, nunca vou fazer isso, mas peguei um livro que todo mundo adora e eu não consegui entender por quê. Porque são vários narradores amigos diferentes, outra história que se passa com vários amigos, e não existe nenhuma diferença de linguagem, mas nenhuma mesmo. Parece que passou a massa corrida em cima de todo mundo. E são vários amigos narrando em primeira pessoa. Cada capítulo tem essa narração em primeira pessoa. E parece a mesma pessoa contando. Inclusive, não só pela linguagem utilizada, como o jeito de pensar também é tão parecido que eu acho que rolou uma indistinção absoluta. Então, isso é um cuidado que se deve ter. Sabemos que romance é esse aí, estamos sabendo. Entendedores entenderão. E também não é um problema, Paulo, você passar, por exemplo, você tem um narrador em terceira pessoa e você passar um registro por cima de tudo e não fazer variação necessariamente quando entra o personagem. Olha que coisa doida, parece que eu tô falando coisas iguais, mas não. O Raduan Nassar faz isso em Lavoura Arcaica, ele mete o registro em cima de todos os personagens. No entanto, ele tem uma construção tão sólida e tão particular que tá tudo bem. Então, na verdade, se a gente for pensar, o livro é como um bloco. Ele é uma construção que tem vários elementos e se você mexe ali de um jeito, pode funcionar. Se você mexe de outro, pode não funcionar. Então, realmente é na tentativa e erro. As questões que a gente vai colocando aqui são questões para vocês refletirem, né? O meu livro, por exemplo, que tem narradores em primeira pessoa diferentes, ele pede diferente registro? Se não é um registro diferente porque essas pessoas são da mesma classe social, por exemplo, então a linguagem delas realmente vai ser parecida. Mas existe uma palavra que eu possa colocar para que ele repita? Tem alguma expressão que é dele? A Natalia Ginzburg, por exemplo, trabalha com expressões particulares de personagens. Porque isso às vezes dá um molho. Eu acho que se numa situação dessas, né, em que os narradores eles são diferentes, mas que a linguagem não tem variações, é importante então que essa linguagem tenha uma identidade, que seja a identidade do livro. Porque senão vai parecer isso, vai parecer mal feito. Agora, por outro lado, eu fiquei lembrando, enquanto você dizia, de um livro que também eu acho super exemplar e que eu estudei muito quando eu estava escrevendo Cara Marfisa, que é o Caixa Preta, do Amos Oz. Caixa Preta é uma ótima fonte de estudo dessas identidades linguísticas dos personagens, porque é um romance epistolar, né? Então todo ele é composto por cartas, os personagens trocando as cartas, e eles têm muita identidade. Eu acho genial como é feito aquilo. E inclusive tem isso, por exemplo, o filho
que é um cara mais novo e é um cara que sempre foi rebelde, então ele foi meio semi-alfabetizado. Ele tem ali erros de ortografia e ele fala de um jeito super simplório, quase chulo. E ao passo que a mãe dele, ela é uma mulher super articuladora, de certo modo manipuladora, sentimental, e ela escreve de um jeito meio romântico, né? Sempre desdobrando todas as palavras e a sintaxe e tal. E de algum modo, mesmo que não tivesse claro quem são os personagens, assim, lendo a primeira linha você já sabia qual personagem era, na medida que você vai conhecendo-os, né? Eu acho muito mais interessante quando a gente consegue enxergar a linguagem muito colada ao personagem, embora também ache Lavoura Arcaica maravilhoso e Radon Assar também. Mas eu acho que na minha pesquisa como escritor eu gosto muito mais de encontrar essas nuances aí da linguagem variando, né, com os personagens, com os narradores. E aí tem aquele ponto que você comentou lá no início do episódio, que você disse assim, um juiz quebra a verossimilhança externa. Quando a gente compara, a gente está lendo um livro, a gente sempre compara aqueles personagens, às vezes a gente até acredita que eles vivem, apesar de eles serem só personagens. Mas quebra a verossimilhança externa quando a pessoa faz um uso de registro inapropriado, por exemplo, né? Um uso de registro estranho. Mas é possível fazer isso, não nesse caso que você deu também um exemplo mais extremo, mas é possível não colar tanto o registro, a profissão da pessoa e etc., se você trabalhar muito bem a verossimilhança interna do livro. Então, dependendo do que você escolhe trabalhar, a escolha que você vai fazer, ela não é uma escolha única. Ela é uma escolha que vai reverberar em todas as escolhas de recurso que você vai colocar para jogo ali no livro. Eu acho legal a gente pensar a escrita de um romance, a escrita da narrativa. Estou falando da narrativa porque é meu campo, mas acho que isso também serve para poesia ou para dramaturgia, enfim. Mas eu acho que ela é sempre um grande jogo de escolhas. Por isso que eu acho fundamental, assim como o Raimundo Carreiro também fala muito disso nos seus livros sobre escrita, e também o Umberto Eco. Tem um livro, agora eu não vou lembrar o nome do livro do Umberto Eco sobre escrita, mas que também é super interessante. Eles falam muito sobre essa ideia de como que o antes, né? Eu acho que o Raimundo Carreiro chama isso de matéria. A matéria que é a que vai compor o seu livro. Então a matéria seria essa grande pesquisa, né, que você faz em diversos campos. Então a matéria seria esse material todo que você junta e mistura e pensa e reflete para se criar o livro, né, para se criar essa obra. E em algum momento você vai fazer escolhas, né? Às vezes eu fico pensando como uma espécie de tradução esse momento. Não é uma tradução nesse sentido de passar de uma língua para outra, que exige você tentar buscar numa outra língua coisas muito semelhantes com as que o autor quis dizer, na língua em que ele escreveu, mas é um processo de tradução desse material, que é essa matéria que o Raimundo Carreiro chama, para aquilo que vai ser o livro. Isso que coordena, né, esse processo de tradução de uma coisa para outra é o registro de linguagem, né? E esse registro de linguagem, então, ele também é fruto de uma pesquisa, né, de um processo. Eu estava até dando uma olhada, pesquisando um pouquinho sobre esse tema, e aí eu achei uma coisa que eu não conhecia, não sei se você sabe disso, que a palavra rebuscamento, ela vem de rebusco, e rebusco, né, rebusco, era como chamava antigamente as pessoas que iam buscar, após as colheitas, elas iam buscar os frutos que sobraram. Então era muito comum nos vinhedos, né, quando tinha lá o processo da colheita das uvas, depois iam lá as pessoas do povo para olhar detidamente, com muita atenção, com muito mais atenção do que foi feita na colheita primeira, para tentar enxergar as coisinhas que sobraram. E aí me veio essa imagem bonita de que o rebuscamento também é um processo de uma atenção, né, de uma pesquisa muito perseverante, muito paciente e que pode resultar numa linguagem simples ou numa linguagem rebuscada, mas eu acho que essa ação do rebusco, essa ação, né, dessa pesquisa paciente, perseverante, ela sempre vai fazer parte da obra. Então sempre a gente vai passar de algum modo por esse estado aí do rebuscamento. Paulo, você falou uma coisa super importante, que não é porque um texto de repente é mais simples, tem uma linguagem mais corrente, que ele não foi muito trabalhado, né? Que não teve
reflexão, enfim, que não houve muito cuidado e muito empenho ali em cima daquele texto. E aproveitando que você falou de projeto estético, nós vamos chamar a nossa próxima convidada, que é a Carol Rodrigues. Ela é autora dos livros Sem Vista para o Mar, que recebeu os prêmios Jabuti e Fundação Biblioteca Nacional. Também escreveu Ilhós e O Melindre nos Dentes da Besta, lançado no ano passado pela Sete Letras. A Carol trabalha com curadoria literária na Biblioteca Mário de Andrade com oficinas de criação e mora em São Paulo. Vamos lá então, a Carol Rodrigues. Salve, salve, Anita, ouvintes. Uma autora que é considerada bastante rebuscada, né, pela crítica na literatura brasileira é a Hilda Hilst. E no livro A Obscena Senhora D, eu acho que esse livro é um exemplo bem legal para a gente tratar dessa questão. É a história de uma mulher que está em alto confinamento, no vão da escada, presa ali dentro de casa, pensando no ex-marido, desejando ter ele de novo, pensando sobre a morte, buscando respostas de perguntas que preenchem ela inteira, né? A senhora D é uma senhora pergunta. E aí tem um personagem que eu amo, que aparece de vez em quando para conversar com ela, que é o menino porco. E ela começa a usar esse menino porco como interlocutor. Então tem um trecho que ela fala assim: suportaria guardar no peito esse reservatório de dejetos, estanque, gelatinoso, esse caminhar nítido para a morte, o vaidoso gesto sempre suspenso em ânsia para te alcançar, menino porco. Ela fica tentando entender esse menino porco, né? E o que eu acho da obra da Hilda é que ela procura Deus nos lugares mais insuspeitos, né? Ela procura Deus dentro do cu, por exemplo, né? Seguindo aí o erotismo de Bataille, e no Kadosh ela fala muito de buscar Deus no oco, no escuro. Cartas de um Sedutor, nos textos mais eróticos dela, ela faz essa busca por Deus através deste nosso orifício, e aí ela procura Deus em 1 milhão de lugares muito insuspeitos. E aí o Menino Porco, para mim, revela um pouco essa busca. E esse livro, ele tem um rebuscamento de linguagem, né, no sentido de ser inventivo, de ser uma linguagem de invenção, de ser uma linguagem inédita. E o rebuscamento, eu acho que está nesse trabalho, nessa arquitetura, para buscar essa invenção. Só que qual é a finalidade desse rebuscamento nesse livro, pelo menos, né? O livro, ele termina assim, né? A Ailê, ela, enfim, é tudo pergunta a Deus e obscenidade e tal. Ela fica muito nesse questionamento o tempo todo. E no fim ela imagina como será quando ela já tiver ido embora, quando ela já tiver morrido, né? E aí a última cena é de alguém que chega e pergunta pro porco menino: você conheceu a Ailê, a personagem? Aí ele responde: eu moro longe, mas conheci a Ailê muito bem. Como você chama? Me chamam de porco menino. Por quê? Porque eu gosto de porcos, gosto de gente também. Acaba assim o livro, né? Então tem todo um rebuscamento, toda uma construção, né, uma arquitetura de linguagem para terminar do jeito mais simples possível, né? O que é esse porco menino? É uma entidade, talvez seja Deus, que gosta de porcos e gosta de gente também. Bom, tudo isso para dizer que eu acho que rebuscamento e simplicidade na literatura são meio yin e yang, assim, são faces da mesma moeda. Porque, às vezes, por mais que a linguagem pareça muito simples, muito tangível, né, ela é imensamente rebuscada na expansão de consciência, de raciocínio que o autor exige da gente, né? Por exemplo, acho que Manuel Bandeira. Aquele poema do Porquinho da Índia, né? Porquinho da Índia foi minha primeira namorada. É tão simples, é quase ingênuo. Mas vamos pensar na profundidade disso, né? Para mim, assim como na Hilda, Manuel também buscava Deus nas coisas mais insuspeitas. Então, para mim, nesse poema do Porquinho da Índia, a busca se revela um pouco por aí.
E buscar Deus é buscar algo que talvez esteja tão dentro da gente, tão lá no fundo, que é difícil acessar, né? E o que essa literatura faz com a gente é expandir a consciência, né? Pra gente tentar acessar esses lugares. E aí esse jogo de rebuscamento e simplicidade é o baile, é a dança, por onde essa expansão da consciência navega. É isso. Beijo pra todo mundo. Ah, que legal, né? Hilda Hilst, sempre aqui fazendo companhia pra gente, né? Lembrei que no episódio Livros Fáceis, Livros Difíceis, eu terminei lendo um trechinho exatamente do Kadosh aí, que a Carol lembrou, da Hilda Hilst. E legal pensar também, né, esse lugar da Hilda Hilst, esse projeto estético da Hilda Hilst que tem a ver com essa busca por Deus, né? Uma literatura que está buscando Deus nos lugares insuspeitos, né? Eu acho que a Carol comentou assim. Interessante pensar que esse rebuscamento, então, da Hilda, ele tem exatamente a ver com esse lugar filosófico ao qual a obra dela se propõe. Vamos dizer que se a Hilda Hilst fosse ali fazer uma prosa num sentido totalmente corrente, talvez essa própria ideia filosófica, né, complexa, que é inerente, né, ao conteúdo da obra dela, talvez ela não estivesse ao alcance do leitor tanto quanto ela fica mediante esse rebuscamento com o qual ela trabalha. Nossa, Hilda Hilst maravilhosa, a Carol também maravilhosa, indico demais o Sem Vista para o Mar. O último livro dela ainda está na minha estante, tô louca para ler, porque a Carol é muito, muito talentosa. E ela fala uma coisa que eu acredito plenamente e também exercito no meu trabalho como autora, que é a arquitetura da linguagem é em si uma narrativa, né? A maneira com que aquele texto é construído é em si uma narrativa. E aí nós temos um ponto importante aqui, porque eu acho que você escolher um registro, seja ele simples, seja ele rebuscado, eu acho que você tem que seguir o seu íntimo como autor em relação àquele livro, o seu desejo, o que está pulsando em você. Porque se você escolher a simplicidade porque é a única coisa que você sabe fazer, e não necessariamente porque o narrador pede ou porque o narrador personagem pede, você pode se trancar nessa única possibilidade para sempre. Se você escolhe o rebuscamento porque você quer ganhar uma porrada de prêmio e ter aplauso de todo mundo, mas isso, no fundo, não te representa, não é a sua linha, você também vai cair em outra cilada. Eu acho que são experiências de leituras diferentes, né? Realmente, a gente falou um pouco disso no episódio dos livros fáceis versus livros difíceis. Porque enquanto a linguagem simples, ela convida, né? Ela convida uma experiência mais direta com o leitor, porque, novamente, ele não vai ter muita dificuldade em adentrar aquele texto. A linguagem mais refinada, digamos assim, vai colocar desafios para o leitor com os quais ele pode se surpreender. Eu gosto muito quando a estrutura da narrativa, a forma do texto, me apresenta um mundo novo, me apresenta uma poética própria, porque, na verdade, a literatura rebuscada, digamos assim, eu nem acho que essa seja a melhor palavra para definir, mas a literatura que tem um refinamento na linguagem que leva à singularidade do autor, ela tira as palavras dos contextos comuns, e eu também acho isso tão bonito quanto você fazer um texto que as palavras estão no contexto comum, mas que seja um texto com desenvolvimento de personagem maravilhoso. Agora, eu adoro essa linha. Como editora, eu edito de tudo, né? Eu edito livro simples, eu edito livro rebuscado, e aí eu não coloco o meu gosto pessoal em cima do trabalho dos autores. Eu tento entender aquele universo para trabalhar o universo do texto do autor. Agora, particularmente como autora, me interessa muito sempre buscar essa fratura na linguagem, buscar novos posicionamentos de palavra, e eu acho que o escritor tem que tomar um cuidado, sim, para que isso seja genuíno, para que isso faça sentido, para que isso não perca completamente a ponte com o leitor, porque se você exagera demais, você pode acabar fazendo uma coisa só para você. E literatura em si mesmada acaba que descumpre, né, um dos princípios da literatura, pelo menos de como a gente entende de um jeito mais geral, né? Que é esse princípio do compartilhamento, né? A gente quer que os nossos leitores compartilhem
leituras, né? Compartilhem aquele projeto de algum modo, né? Com as suas próprias leituras, obviamente, né? Com os seus modos de ver. Inclusive, eu acho que essa é uma questão interessante. Quando a gente pensa o que é a natureza da literatura, o que é literatura, que é essa grande questão aí, que, enfim, livros e livros falando sobre isso, né? Lembro que quando eu comecei a estudar literatura na faculdade, eu sempre ficava pensando assim, gente, mas ninguém sabe o que é literatura, é isso mesmo que eu resolvi estudar? Ninguém sabe, os textos todos que eu ia ler, era tudo o que é literatura e ninguém chegava a um ponto. Mas acho que tem algumas coisas sobre a literatura que a gente já sabe, né? Uma delas é que a literatura é sobre um impalpável, né? Claro que esse impalpável da literatura, ele se faz por meio de coisas concretas também, né? Enfim, histórias que são reconhecíveis, mas o que nos interessa mesmo, o que nos desafia, eu acho que tem a ver muito mais com esse universo aí das fraquezas, dos medos e da própria incoerência da vida, né? Eu acho que isso nos interessa muito mais na literatura do que, por exemplo, as coerências que, vamos supor, a filosofia vai buscar. Né, se a gente for pensar, não só da filosofia, né, vamos pensar dos textos científicos em geral, né, é característico desses textos que eles nos apresentem de algum modo respostas, né, para algum tipo de problematização. E a literatura, ela não quer apresentar respostas, né? A literatura, ela quer trabalhar exatamente esse lugar do problema, né? Ela quer esse lugar que eu chamei aí de incoerência. E para que isso seja possível, é preciso que a literatura opere num plano de um pensamento complexo, né? Porque, se a gente for pensar, isso que promove essas incoerências da vida faz parte de uma grande teia, né? De um monte de questões simultâneas, né? E, num limite, a gente quer que a literatura, e é da natureza da literatura, ser plurissignificativa, né? Ela deve poder dizer muitas coisas para pessoas diferentes, né? Não é à toa que a gente faz aí encontros para discutirmos livros e a gente se interessa de ler a crítica sobre um livro ou de ler até a fortuna crítica de algum autor, né? Quer dizer, o que diversos críticos distintos pensaram sobre essa obra, porque é da natureza da literatura ser, então, plurissignificativa, né? Significar diversas coisas e às vezes isso também vai variar de acordo com o tempo, tal. E eu acho que esse processo, para que esse processo seja potente, né, para que esses plurissignificados estejam ali imbuídos na obra, é importante que, então, haja, por parte do escritor, esse processo detido, né, de se debruçar sobre a linguagem. A Carol também comentou que rebuscamento e simplicidade seriam uma espécie de yin e yang, né, que também é uma ideia bastante interessante. Eu lembrei da Blavatsky, que é uma filósofa, que ela fala que às vezes as coisas estão na mesma reta, são apenas variações possíveis do mesmo material, digamos assim, né? E sim, tem livros que têm esse equilíbrio, né, entre o rebuscamento e também a simplicidade, e são obras bastante interessantes nesse sentido. É uma busca que exige muito empenho, mas eu penso que a literatura são muitos planos, como você falou, né, são muitos planos diferentes que o autor pode trabalhar. Ele pode trabalhar muito preocupado com esse plano da linguagem e fazer quebras, por exemplo, os surrealistas, os anarquistas, né? A gente tem autores que transpõem esses conceitos para a literatura, mais os surrealistas do que os anarquistas, mas eu li outro dia desse um texto interessantíssimo relacionando esses conceitos anarquistas à literatura. E você tem, claro, se o autor preferir, os textos que conversam, né, de forma mais próxima do leitor médio, digamos assim. E não é um problema, eu não acho que seja um problema, viu, Paulo? Assim, o autor querer, por exemplo, escrever de forma simples porque ele quer ser lido, que o texto dele possa ser lido por pessoas diferentes, diversas classes sociais, etc. Não é um problema. Eu só realmente chamo a atenção para o motivo, para o autor sempre pensar no motivo por que ele quer fazer isso, para não ser apenas uma necessidade de aplauso, porque eu acho um pouco vazio você escrever um livro porque você quer aplauso. Ah, sim. Eu também estava pensando aqui que esse lugar que eu estou chamando de complexo, né, ele não precisa necessariamente ser ali na linguagem, no resultado da linguagem, né, mas é esse complexo do projeto, né. Eu separei aqui um pedacinho, o comecinho do A Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa. A gente sempre fala do Grande Sertão, mas enfim. É meu conto preferido da vida. Nossa, esse é uma das maiores aulas de conto, eu acho, é um conto perfeito.
Mas eu separei um pedacinho aqui pra gente pensar um pouquinho, vou ler rapidinho. Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo. E sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas quando indaguei a informação. Do que eu mesmo me alembro, ele não figurava mais estúrdio, nem mais triste do que os outros conhecidos nossos. Só quieto. Nossa mãe era quem regia e que ralhava no diário com a gente, minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que, certo dia, nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Era sério. Encomendou a canoa especial de pau vinhático pequena, mal com a tabuinha da popa, como para caber justo o remador, mas teve de ser toda fabricada, escolhida forte e arqueada em rijo, própria para dever durar na água por uns 20 ou 30 anos. Nossa mãe jurou, muito contra a ideia. Seria que ele, que nessas artes não vadiava, se ia propor agora para pescarias e caçadas? Nosso pai nada não dizia. Nossa casa, no tempo, ainda era mais próxima do rio, obra de nem um quarto de légua. O rio por aí se estendendo, grande, fundo, calado que sempre, largo, de não se poder ver a forma da outra beira, e esquecer não posso do dia em que a canoa ficou pronta. Poderia seguir, lindo, poderia ser só isso o nosso podcast, que seria já uma grande aula. Acabou, né? Vamos fazer um micro episódio, só o primeiro parágrafo de Pronto, A Terceira Margem do Rio, acabou o episódio. É isso, tchau, gente, até semana que vem. Você sabe que o Guimarães, ele é o rei das adições e subtrações, né? Eu vou dar só um exemplo desse primeiro parágrafo. E sido assim, ele está falando do pai, em vez de tendo sido assim. Uhum. Então, ele escolhe muito bem as palavras que ele retira ou as palavras que ele adiciona para compor uma estrutura narrativa, um refinamento na linguagem, um texto que, ao mesmo tempo, é popular e é rebuscado. É uma loucura. E tem uma coisa aqui que, assim, a priori, quando você começa, eu acho difícil que alguém não consiga entender do que está se tratando aqui, né, por meio da linguagem. Embora tenha aqui uma série de jogos linguísticos super sofisticados, apesar que sofisticados, desde de uma vez que você me contou o que significava sofisticado, agora eu não consigo falar essa palavra sem lembrar isso. Sofisticado, eu tinha falado pro Paulo que a raiz é de falsidade. Isso, falso, né? Embuste. Mas não, nesse sentido do elaborado, né? Por exemplo, tem aqui essa coisa as características que ele vai dando para o rio, né? O rio por aí se estendendo grande, fundo, calado que sempre. Só um exemplozinho para a gente entender as dimensões, né, com que ele está trabalhando, né? Ele parte ali de um local para, de repente, expandir tudo isso. Mas por trás disso tem uma questão absolutamente complexa e filosófica, que é essa história, essa relação com o pai, e esse pai que, por opção, né, resolve, sei lá, abortar a vida familiar dele e se instituir, né, como essa terceira margem do rio, vivendo num entre que não existe, né, que não é possível, que não é um estado de vida. Então, se a gente for pensar bem, essa linguagem dele, embora tenha ali todas as suas nuances, né, mas ela opera num lugar de uma espécie de simplicidade, no limite de que ela comunica de um jeito muito fluente. Mas o que ela traz para o leitor é uma coisa que duvido que alguém termine de ler esse conto com muita atenção e não fique sobressaltado com tudo aquilo que pode significar. Sim, esse conto é muito maravilhoso. Você até colocou ali, né, calado que sempre, no trecho. Uhum. No mais normal seria sempre calado, então ele joga um pronome relativo que, calado que sempre, ou uma adição. Olha só, a gente tinha falado da subtração antes, aqui ele adiciona. Então, essas subversões de linguagem, elas estão no campo do refinamento, do rebuscamento que a gente está falando, né? Como você vai trabalhando o seu texto para ele chegar a uma marca autoral própria, porque tem outra coisa que eu tenho dificuldade de entender, claro, cada pessoa, mas, pô, você quer ser escritor, certo? E você vai buscar fazer o melhor livro possível. Mas, se não é para deixar marca, eu acho esquisito as pessoas também se contentarem com
não quererem melhorar como escritores, no sentido de que, pô, deixa uma marca, velho. Você veio pra esse mundo aqui, você vai viver só 100 anos. E você resolver escrever, deixa uma coisa que preste, deixa uma coisa incrível, uma coisa assim, uau, vamos lembrar de você. Eu adoro, como editor eu sinto falta disso, sabe? Textos que eu quero lembrar desse autor, ou que eu reconheço. Opa! É muito raro, e infelizmente, as pessoas são meio acomodadas com o próprio texto. Por isso que eu acho que o projeto do livro, tô falando disso várias vezes, mas é porque eu acho que é fundamental nesse tema. O projeto do livro, ele precisa de uma inquietação que é própria do escritor, né? Eu acho que é difícil a gente escrever um livro só para cumprir um desejo de escrever o livro, né? Me parece que as questões ali, que são as questões que vão estar reverberando naquele livro, elas têm que estar um pouco coladas com as questões da sua vida, né? Não tô falando, não tem nada a ver com autobiografia, nem autoficção, isso aqui que eu tô dizendo, mas né, eu não consigo muito pensar em mim enquanto artista sem que a arte e a minha vida, elas estejam ali de algum modo coordenadas, né, mas numa total desordenação, né, de modo que não é que a arte ajuda a minha vida a ser melhor ou eu ser uma pessoa melhor, não exatamente, mas eu acho que a busca